Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar em Mateus capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 11, dos versos 1 a 6, diz o seguinte: Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Até aqui, até o verso 6, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, Tu és sempre bom, santo, justo, fiel e verdadeiro. Não há outro como o Senhor. Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o único, Tu és digno, Tu és aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és incomparável, Senhor, inigualável. Em nome de Jesus, eu peço, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós ainda falhamos. Perdoa-nos da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas que nos fazem mal, da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas em geral, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, proteja o nosso caminhar, Senhor. Guia o nosso dia para que nós façamos a Tua vontade, para que nós cumpramos o propósito que o Senhor tem para nós hoje. Ajuda-nos, Pai, ilumina o nosso caminho, ilumina as nossas decisões, ajuda-nos a cada momento, Senhor. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe também os nossos familiares, principalmente aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha um encontro poderoso com essas pessoas. Nós cremos que elas vão abrir os olhos e enxergar que só existe salvação no Senhor, Pai. Tem misericórdia dessas pessoas, Pai, e alcança essas pessoas, eu peço em nome de Jesus. Tem misericórdia delas, Pai. Que o Teu Espírito Santo novamente tenha um encontro poderoso com elas, é o meu pedido. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem nos abençoado sobremaneira, o Senhor tem nos abençoado de uma maneira que nós não conseguimos nem entender. O Senhor nos abençoa muito mais do que nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Mas o Senhor tem nos abençoado e nos guardado, e por isso eu Te agradeço. E já Te agradeço porque eu sei que o Senhor já preparou muitas bênçãos para que nós nos encontremos com elas. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, entra na nossa comunidade do Telegram, segue a gente nas redes sociais, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá para você comprar. Eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que tem comprado o livro, que tem ajudado a gente com alguma oferta, que tem ajudado a gente de alguma maneira. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Vamos lá. Então lemos aqui dos versos 1 a 6 de Mateus 11. Mateus 11 é um capítulo, sinceramente, um pouco mais complexo de entender. A gente precisa analisar com calma. Mateus 11, de 1 a 6... Bom, o versículo 1 é um versículo de transição, né? Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Dá só um contexto de localização e de tempo, porque Jesus termina de instruir os seus 12 discípulos, o que acontece no capítulo 10, e agora ele sai para ensinar e pregar nas cidades ali da região da Galileia. E a primeira interação que nós vemos aqui é com os discípulos de João. João já estava preso, né? João já estava na prisão, e os seus discípulos vão até Jesus então e perguntam para ele. Está escrito assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? A interpretação, uma das interpretações comuns para isso é que João estava esperando uma atitude diferente de Jesus. João vinha com uma mensagem muito intensa: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. João era essa pessoa intensa, né? Estava no deserto e comia gafanhotos e mel, uma pessoa realmente bem separada da sociedade, com uma mensagem quase que apocalíptica, né? Olha, o reino dos céus está chegando, se arrependam, o tempo está sendo finalizado.
ele era essa pessoa, né? Talvez um pouco mais intensa. E daí olha para o ministério de Jesus, Jesus curando as pessoas, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus tocando várias pessoas, fazendo multiplicações. Talvez menos intenso do que ele esperava. Ele pede que seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem: olha, você é aquele que a gente está esperando ou a gente espera algum outro? E daí a resposta de Jesus é simples. Ele diz no verso 4, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então o que Jesus faz aqui, ele fala: olha, todas as profecias estão se cumprindo. Vão até João e falem isso para eles. Falem o que vocês estão vendo. Falem o que está acontecendo. Porque, aqui eu estou interpretando, tá, gente? Porque João vai entender que as profecias estão se cumprindo. Não exatamente do jeito que ele esperava, mas as profecias todas estão se cumprindo. Então Jesus ele responde a pergunta sem responder diretamente a pergunta, né? Claro que ele responde a pergunta, sim, sou eu, não esperem outro, sou eu. Mas ele leva João para um lugar de reflexão, de olhar que as profecias estavam se cumprindo. E não de esperar realmente aquela pessoa que fosse transformar tudo num piscar de olhos, num estalar de dedos, e fosse transformar todas as coisas. Não, Jesus veio cumprir todas as profecias que haviam sido feitas e veio implantar o reino da maneira como ele e o Pai entendiam que era o correto. E essa é a chave aqui, gente, desse texto para nós. Como ele e o Pai entendiam ser o correto. João tinha uma visão de como as coisas iriam acontecer, né? Provavelmente João tinha uma visão de como as coisas iriam acontecer e isso o levou a um lugar de dúvida. Mas Jesus e o Pai e o Espírito tinham o jeito deles, tiveram ali e têm até hoje o jeito deles de agir. E o que isso nos ensina? Como que a gente aplica isso nas nossas vidas? Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam de uma certa maneira, às vezes a gente espera que as coisas ocorram de um determinado jeito, mas Deus tem o plano dele e nós precisamos nos submeter ao plano dele. O plano dele está acima do nosso. O jeito dele de fazer é o jeito correto e nós devemos nos submeter. Nós devemos aceitar, nós devemos concordar com o plano dele, mesmo que não seja aquilo que a gente espera. Vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Eu estava planejando uma viagem e fiquei doente. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez não fosse o momento de você fazer essa viagem. Dê glórias a Deus. Mas é porque eu queria comprar uma casa e não deu certo o negócio. Glória a Deus. Não deu certo o negócio. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. A gente foi viajar recentemente, né? Vocês sabem que a gente tirou férias, eu falei disso aqui no AB7, inclusive. E a gente tava voltando, gente, deu tudo errado na nossa volta, deu tudo errado, tudo errado. Era pra gente voltar, sei lá, em 1 hora, a gente levou quase 6 horas pra voltar, deu bastante problema no carro, estrada e tudo. E em nenhum momento, e eu não tô falando isso, nossa, porque a gente é muito bom, não, a gente é errado como todo mundo, tá? Mas em nenhum momento eu e minha esposa a gente perdeu a paz. Demorou muito mais, deu um monte de problema, mas a gente estava com isso em mente. Bom, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus não nos desamparou, está dando tudo certo. No meio de tudo estar errado, está dando tudo certo. É só um exemplo muito simples, eu não estou falando que a gente é perfeito. Se vocês assistem os podcasts, vocês sabem que a gente não é perfeito, que a gente tem um monte de falha. Só estou dando um exemplo, tá, gente? De que Deus nos dá a paz, mesmo quando as coisas não saem como nós esperamos, porque as coisas são do jeito dele, não do nosso jeito. João estava esperando uma atitude de Jesus. Provavelmente João estava esperando uma determinada atitude de Jesus que Jesus não teve. Jesus estava fazendo as coisas do jeito dele, do jeito como o Pai entendeu que deveria ser feito. E assim vai acontecer nas nossas vidas de vez em quando. E quando isso acontecer, nós damos glórias a Deus e seguimos confiando que o Senhor sabe de todas as coisas, que Ele controla todas as coisas e que o jeito dele é sempre o melhor. Porque se a gente tentar fazer do nosso jeito, provavelmente vai dar errado. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.